Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre como preparar o longo prazo sem esquecer o presente. Para isso, convidamos 2 empresas premiadas no Prémio 5 Estrelas que vão responder a todas as nossas perguntas. Hoje, para conversar comigo, tenho a Gina Francisco a representar o Favaito. Bem-vinda, Gina. Muito obrigada por estar connosco. E a Isabel Guimarães a representar a Credibon. Bem-vinda, Isabel. Olá, Sofia, muito obrigada. Uma conversa aqui de mulheres maravilhosa. E falando aqui um bocadinho do ponto de vista mais corporativo, as empresas, hoje estamos a viver neste dia, mas temos que estar a pensar o que é que vai acontecer mais à frente. Como é que as vossas empresas, e podemos começar pela Isabel, como é que na Credibon se têm organizado no ponto de vista, se estivéssemos a falar aqui de tendências, como é que podemos estar focados naquilo que está a acontecer agora, e é mesmo isto, como é que o foco tem que estar aqui, e ao mesmo tempo estar a planear e estar a acompanhar o que está a acontecer e toda a inovação, e vamos falar aqui um bocadinho sobre a inovação. Como é que a Credibon se tem organizado neste sentido? Estamos no presente, mas já temos planos para o que vai acontecer mais à frente. Sim, aquilo que é, portanto, nós vivemos muito no presente, obviamente temos que pensar também no futuro, mas aquilo que nós olhamos é para aquilo que são os nossos clientes hoje e, portanto, nós queremos ouvir e queremos perceber o que é que eles querem. Portanto, nós temos um público, um cliente muito diversificado, temos tantos jovens ou seja, que a sua própria evolução é bastante diferente, não é? Muda muito, não é? Portanto, um jovem tem sempre a mudar, mas nós não temos só jovens naquilo que são os nossos clientes, aquilo que são os nossos targets e, portanto, mesmo pessoas, portanto, com mais idade, que têm outro tipo de desafios, elas também mudam se calhar, é de forma diferente. Portanto, isto é o que nós temos hoje. Como é que nós olhamos e percebemos como é que vai evoluir? É fundamental ouvir, perceber o que é que as pessoas querem, que desafios é que têm hoje e quais é que são as suas preferências, e isso fazemos através de um dispositivo que temos, interno, portanto, no fundo, da auscultação contínua, e também temos, por exemplo, o facto de participarmos no 5 Estrelas, também nos dá muitos insights, porque nós temos os relatórios, temos até, portanto, a participação em diferentes categorias, portanto, temos uma categoria que é o crédito ao consumo de uma forma geral, e depois temos um foco específico no financiamento automóvel. Portanto, toda essa informação ajuda-nos a perceber aquilo que são as mudanças ao longo do tempo e, no fundo, abrir a pestana para aquilo que possa ser as diferenças. Aquilo que também temos ferramentas de marketing digital, data analytics, portanto, que é o nosso, no fundo, o dia-a-dia, que também nos ajuda a perceber muito o que é que são essas mudanças, principalmente no online, não só, mas também no online. E eu terminaria com aquilo que é também muito importante, que é, não só ouvimos os clientes, mas ouvimos internamente os nossos colaboradores que estão no dia-a-dia em frente, portanto, aos clientes e que são a voz dos clientes cá dentro. Portanto, e aí quem está no terreno, portanto, consegue nos alertar e fazer, no fundo, este acompanhamento das tendências. Então, e como é que a adega de Favaios analisa, assim, do ponto de vista da inovação? Estamos aqui no presente, estamos a desenvolver isto, como é que nós vamos estar mais à frente? Aqui a Isabel falou um bocadinho destas métricas tecnológicas, cliente interno, como é que fazemos na adega de Favaios? O que é que nos pode contar, Gina? Ora bem, temos aqui algumas diferenças porque temos um produto completamente diferente entre a Isabel, nós estamos na área de vinhos, não é? Portanto, e a análise de mercado em termos de ferramentas do que é o presente e de como é que vai ser o futuro é sempre idêntica à maior parte das empresas, portanto com base em dados que vamos no mercado analisando e com dados Nielsen, com as ferramentas de 5 estrelas que analisam o mercado e com estudo de mercado. Portanto, essa base de ferramentas é utilizada como nós utilizamos na maior parte dos sítios para conseguir fazer uma análise de como é que o cliente se vai comportar em consumo no futuro. Depois entramos na especificação daquilo que será o consumo em vinhos e aquilo que será o consumo em vinhos, neste caso vinhos fortificados e moscatéis, não é? Que têm maneiras diferentes também de posicionar no mercado. Nós sabemos o que é, com o caso do Favaito, o nosso consumidor hoje, sabemos o que é o nosso consumidor desde que o Favaito foi implementado no mercado e como é que é o nosso consumidor desde há 70 anos da adega de Favaios, não é? Mas temos que analisar como é que vai ser o nosso consumidor
a 10 anos, que é mais ou menos o que é que acontece entre a escola primária e as entradas da faculdade. Pronto. E aí vamos lá ver como é que isto vai funcionar. Que as primeiras experiências, e às vezes temos muita tendência de analisar como é que vão ser os consumidores com muitas ferramentas, mas a melhor ferramenta que existe é analisar como é que os jovens se vão comportando e depois como é que vão transformando isso a nível de hábitos de consumo e de vinho ao longo dos anos, não é? Certo. Começamos quase todos da mesma forma, começamos quase todos nas faculdades, nas festas de amigos, etc. Começamos quase todos pela cerveja e começamos quase todos pelas bebidas alcoólicas, até muitas vezes com graus alcoólicos mais elevados, não é por gosto, mas é porque é mais fácil entre o dinheiro que os jovens têm e a forma de acabar a noite. Portanto, é sempre uma análise muito próxima do consumidor, porque o consumidor é mesmo assim que se comporta. Aliás, há um estudo interessante que nós fazemos na área dos fortificados. As pessoas geralmente iniciam, quando começam a beber fortificados e quando começam a beber fortificados de origens portuguesas, do caso do vinho do Porto ou o caso dos moscatéis, não é? Têm sempre, ficam depois ao longo dos anos, muitos anos, até roçar a casa dos 35, 40, 45, sem entrar no mundo novamente do vinho do Porto, têm uma primeira experiência enquanto jovens e depois demoram muitos anos até entrar ou apreciar no mercado interno o vinho do Porto, e isso não acontece nos moscatéis. Nos moscatéis, geralmente a primeira experiência que se tem a nível académico, depois ao longo dos anos, claro que apreciando moscatéis de forma diferente, mas mantém-se. Ensina-nos o mercado e foi-nos ensinando vários estudos que fizemos que tem muito a ver, essa experiência tem a ver com a forma como ele é consumido. Os moscatéis são consumidos de uma forma fresca e são consumidos com mistura, ou com cerveja, ou com água tónica, enfim. E os vinhos do Porto não, são consumidos em festas académicas quentes. E muitas vezes a experiência não fica tão agradável. E isso tudo que nós nos rimos bastante e achamos, que giro, não sei, né? Depois faz ali um interregno de muitos anos, e se nos lembrarmos todos, temos pouco consumo de vinho do Porto interno pelo público português e demoramos muito tempo até nos reconciliarmos com o vinho do Porto e não acharmos que o vinho do Porto é algo que vai para términos de refeição, e isso não acontece com o Favaíto, não acontece com os moscatéis. Como é que nós trabalhamos o cliente ou o futuro cliente? Tendo em conta esse, não é? Tendo em conta aquilo que é o vinho generoso e aquilo que é o comportamento no mercado. Nós sabemos que ao longo dos anos o cliente de Favaíto tem sempre uma imagem do Favaíto como um produto que é um produto português. Certo. É um produto português, é um produto festivo, é um produto regional. É apetecível, não é? É apetecível, é um produto engraçado, é algo que se bebe facilmente, é um Favaíto, não é? Acontece a maior parte das situações que os consumidores não sabem o que é um Favaíto, nem sabem onde fica Favais, não é? Não têm a noção que um Favaíto é moscatel, não é? E que moscatel é um generoso de uva moscatel galego branco no Douro, em Favais, numa aldeia vinhanteira, a norte de Portugal, junto a Vila Real. Portanto, a maior parte que encontra-se muito consumidor que nós perguntamos, já provou Favaios? Já. E Favais e eles não sabem muito bem, não é? Portanto, muitos confundem Favais com Setúbal, muitos confundem Favais sem ser moscatel, muitos confundem Favais com algo que se bebe e que não é um moscatel, mas todos eles têm uma coisa que Favais conseguiu, que foi ter uma marca criada ao longo de 70 anos. Ou seja, Favais é uma marca. Independentemente de estarmos a falar de um Favaíto, de um moscatel com 10 anos, com 15 anos, ou de outro produto à adega de Favais, Favais é uma marca. Esse criar de marca dá-nos um poder a nível de mercado que temos que aproveitar da melhor forma possível, não é? Que é o que eu vejo hoje, os meus pais, os meus avós, os meus tios e os meus amigos a beber, como é que eu me vou posicionar a beber daqui a 10 anos e daqui a 20 anos? Provavelmente com mais gelo, provavelmente com mais limão, provavelmente em mistura, provavelmente vou ter que construir algo baixando um bocadinho graus alcoólicos, o que se torna difícil. Há uma tendência no mundo para baixas de graus alcoólicos, nós não o podemos fazer porque os generosos não permitem baixas de graus alcoólicos, mas sempre muito associado àquilo que é festa, porque os jovens de certeza absoluta não vão deixar de estar em festa. Esperemos, não é? E portanto, essa é sempre a tendência e aquilo que nós analisamos quando trabalhamos o Favaíto na adega de Favais. Quando analisamos as duas marcas ou quando trabalhamos a marca em termos de Favais Moscatel, damos-lhe mais seriedade, e quando trabalhamos público a nível do Favaíto, transportamos-lo sempre para áreas mais
mais festivas, mais descontraídas, com ligação a festivais, com ligação a música, com ligação a fins de tarde, com ligações académicas, porque é por aí que nós vamos sempre ter o início do nosso público-alvo. E aí que começam a fazer então essa análise. E depois começamos a fazer a análise. Falámos aqui, as duas trouxeram aqui para cima da mesa, e muito importante, porque estão de certeza muitos jovens que nos estão a ouvir, a questão desta preocupação no sentido de como é que antecipamos o perfil dos jovens e também, como a Isabel disse há pouco, mesmo pessoas com outra idade, com a minha idade, com a nossa idade, não é? Como é que conseguimos aqui ter linhas específicas de crédito, aqui no caso do crédito, já voltamos aqui também à Gina em relação ao favaito ao ícone da garrafa pequenina, já cá vamos. Como é que conseguimos ter estas diferentes linhas, se é possível ter diferentes linhas de crédito, pensar em diferentes perfis, ou há algo mais transversal, produtos mais temporários? Como é que a Credibon se tem posicionado neste sentido? Também para acompanhar estas tendências dos jovens mais imediatistas, não é? Sempre a mudar, não diria de ideias, mas no fundo de preocupações. Como é que se tem organizado? Nós, como eu referi há pouco, temos aqui uma grande diversidade e também aqui acompanhamos aqui, tal como a Gina referiu, que o ciclo de vida. Portanto, passamos a parte das sopas de cavalo cansado, não é? Portanto, e começamos aqui num target já adulto e vamos acompanhando também, não é? E um dos nossos grandes, tipo de financiamento é o automóvel e, portanto, aquilo que nós estudamos é, ok, o meu primeiro automóvel é certamente diferente do automóvel quando nós constituímos família. Depois, quando os nossos filhos ficam grandes e compramos o nosso carro de sonho, nem sempre é um Ferrari vermelho. E depois passamos também para uma idade em que precisamos de apoiar os nossos pais, portanto, quem tem pais mais velhos já ouviu de certeza, mas porquê que este carro é tão baixo? Isto custa tanto a entrar, não é? Portanto, toda essa mudança nós acompanhamos, porque apesar de, no fundo, concedermos crédito, nós mais do que concedermos crédito, aquilo que nós prestamos é um serviço. E nós vemos, portanto, toda a nossa atividade como ouvir o cliente, perceber que necessidade é que tem e, portanto, antecipar aquilo que é um sonho que ele tem. E, portanto, nós prestamos aconselhamento e ajudamos, no fundo, a fazer esta transição e até através de até aconselhar sobre ter um seguro de proteção ao crédito. Portanto, nós tentamos fazer isso porque para nós é que é importante, de forma a fazermos essas associações em termos daquilo que é prestação de serviço. E quando fazemos isso, pensamos não só naquilo que é numa fase inicial, da aquisição, mas também ao longo do ciclo de vida. Eu vou só dar aqui muito rapidamente o exemplo, tanto no fundo durante a pandemia, em que nós tivemos uma grande adaptação quando foi da moratória. E, portanto, aquilo que estávamos atentos e aquilo que fizemos não foi continuar com aquilo que era o nosso produto, o nosso serviço do dia-a-dia, percebemos que havia uma necessidade do cliente e, portanto, pusemos a nossa atitude responsável à frente disso e, portanto, criámos mecanismos para ajudar os nossos clientes durante aquele período. Muito rapidamente, para terminar, portanto, em termos daquilo que é o nosso leque, nós temos aqui a preocupação também de sermos inclusivos e, portanto, temos aqui, obviamente, tentamos encaixar todas as formas de satisfazer aquilo que são necessidades, portanto, de consumidores mais jovens, portanto, estudantes, portanto, têm necessidades completamente diferentes e vamos até, eu diria, portanto, pessoas mais velhas para terem acesso a determinados cuidados de saúde ou, por exemplo, a algum tipo de equipamento médico. Portanto, nós também estamos aí também para ajudar, portanto, neste ciclo de vida e acompanhar. Portanto, vamos ajustando. Portanto, diferentes e por isso terem linhas específicas adaptadas às necessidades específicas. Exato. Aqui, uma questão aqui para as duas em relação à parte, e também porque falámos aqui muito nos jovens, falamos em digital, portanto é uma coisa que não anda sem a outra, não é? E eu estava aqui a olhar para as minhas notas e estava aqui a ver, de facto, quando estamos a pensar no mundo digital, e porque a Isabel também referiu aqui o facto da pandemia, e ainda passámos a ser mais digitais, todos sabemos que construir um site, um website, não é? Demora imenso tempo, o que quer dizer que isto não se coaduna com a rapidez com que muitas vezes, e na pandemia tivemos que o fazer, nos adaptar à procura, e ali é o único sítio, quando estivemos em pandemia, o único sítio onde as pessoas podiam encontrar cada um dos nossos produtos, não é? Tendo em conta aqui que existe uma aposta
quer na Credibom e também quero ouvir também a opinião da Gina neste, como é que a Adega de Favais se posiciona aqui neste futuro digital. Como é que, tendo em conta esta rapidez de mudança, como é que é o vosso posicionamento no mercado digital? Portanto, porque é tudo feito online. Sim. Estávamos até a falar há bocadinho em off, sobre que há alguma curiosidade minha, como é que as coisas funcionam, a documentação e tudo mais, que acredito também que seja uma curiosidade, apesar de toda a gente já sabe mais ou menos como é que funciona hoje em dia, mas há aqueles pequeninos pormenores, não é? Em relação ao digital, como é que tem sido esta inovação no mercado financeiro, mas também, depois a Gina também pode pegar para responder esta questão, porque até tem uma loja online própria, correto? Como é que tem sido esta inovação no mercado digital? Sim, primeiro que tudo é fundamental a nossa própria flexibilidade interna, em termos daquilo que são os sistemas de informação, para conseguir nos adaptar num curto espaço de tempo. Portanto, essa é, no fundo, uma premissa que nós temos. Depois, o que é que nós tentamos? E eu vou dar o exemplo da assinatura digital, que nós já temos há bastantes anos, e que foi muito diferenciador no mercado e de alto valor acrescentado para o cliente. Portanto, nós temos durante muitos anos disponível a assinatura digital, que só agora nestes períodos mais recentes é que se percebeu a vantagem que era, portanto, ter uma assinatura digital. Portanto, nós aí conseguimos responder. E essa, no fundo, é um bocadinho a nossa filosofia, que é como é que nós continuamos a investir em projetos que são inovadores, que são perspectivos, não é? E que, no fundo, nos vão permitir no futuro estar lá. E, portanto, é toda esta mecânica, esta prioridade que nós damos, que nós incentivamos e, claro, é preciso aqui ter ousadia de ir para projetos em que não se está lá. Exatamente. E mas temos conseguido, portanto, acredito também vamos continuar a fazê-lo. Exatamente, foram pioneiros na assinatura digital, até estávamos a falar sobre isso e, portanto, e em relação ao Favaíto, a Adega de Favais tem uma loja online? Tem. Como é que em relação a este canal de venda que vocês têm, como é que perspectivamos o futuro? Bem, nós temos loja online muito antes do Covid. Foi muito bom porque já tínhamos as coisas minimamente organizadas, a máquina estava muito. Mas há muitos anos, a Adega de Favais deve ter loja online há 10 anos, uma situação assim. Foi interessante, foi no Covid e no pós-Covid, ver a mudança que os consumidores tiveram nas relações com as compras online. Isto porque as compras online na Adega de Favais obviamente têm uma parte muito pequenina daquilo que é a quantidade de garrafinhas e de moscatel que se vende. Mas sempre tivemos esse cuidado, sempre achámos isso interessante, sempre achámos que era muito no slogan que nós temos de onde existe um português, existe um Favaíto, portanto é importante ter várias maneiras, fofinho, de conseguir estar com os portugueses, não é? De conseguir fazer esse tipo de situação. Depois houve uma preocupação que a Adega de Favais também já tem há muitos anos, que foi começar a estar muito próxima, e sim porque queremos estar próximo dos jovens e queremos fazer uma publicidade diferente, e então já tínhamos páginas de Facebook, Instagram, internet, etc. Fortes nas redes sociais? Fortes, ou com plano de ser forte na rede social, com página de Facebook para a Adega de Favais e para o Moscatel, e com uma página específica só para Favaíto, com Instagram e com Facebook. Isso porque fizemos um estudo há 6, 7 anos atrás do nosso consumidor mais jovem, e o nosso consumidor mais jovem olha muito pouco para prateleiras. Bem, para revistas não olha praticamente nada, pronto. Para cartazes e mulpis na rua, tirar os olhos do telemóvel. Mas para o telemóvel ele olha, manhã à noite. É uma extensão, não é? Tem que olhar para o telemóvel. Portanto, se tiver que olhar para o telemóvel, tem que ser aí que nos consegue ver, não é? Porque senão eu estou a tentar um público e a preocupar-me com um público jovem, mas não estou onde ele está, não é? Não vale a pena, estamos a almoçar em sítios diferentes, estamos a falar coisas diferentes, portanto ele não me vai conhecer. Isso é uma preocupação que o Favais teve ao longo, desde 2014, 2015. Quando fizemos uma alteração da garrafa do Favaíto, da Mini, uma pequenina alteração, porque a garrafa de Favaíto já sofreu ao longo dos anos algumas alterações de formato, mantendo a quantidade e depois alterando ali algumas coisas. Pois, tinha aqui essa questão que é, mantendo o formato, éramos 55. Não é? Mas fizeram aqui alguns Fizemos ajustes pequenas alterações e ajustes de alteração, e não só pela questão da imagem da garrafinha ficar ligeiramente diferente. Quando trabalhamos produtos que são muito tradicionais e que estão muito enraizados no mercado, independentemente
da Isabel, ou da Sofia, não os beber naquele momento, consegue visualizá-los na prateleira do supermercado, pela cor, pela forma, pela imagem, enfim, todos nós temos essa... E quando fazemos alterações de inovação nessas situações, têm que ser pequeninas alterações para que os olhos do consumidor devagarinho vão entendendo essas alterações. Fizemos a alteração porque a garrafinha já necessitava de ter um pequeno refresh, passou a ter umas pequenas curvas na garrafinha que simbolizam as curvas do Douro, apesar de nós estarmos a 600 metros num planalto, e porque necessitámos já na altura, em 2015, com uma preocupação da sustentabilidade, de lhe retirar algum peso para que essa garrafinha, no mesmo transporte, eu consiga transportar mais garrafinas e ter menos peso a nível de vidro. Pronto. Já em 2015 nós muita sustentabilidade disso, porque se pensarmos em tudo o que nos acompanha entre rótulos e embalagens e plásticos e cartões e paletes e transporte, é uma loucura quando não começamos a tratar isto com algum cuidado. Sim, começar a pensar onde é que nós podemos ser mais sustentáveis. Onde é que nós podemos ser mais sustentáveis. Então tudo o que se fala de sustentabilidade agora, porque houve um interregno de 2 anos, de quase 3, e começamos a falar agora, foi uma preocupação que tivemos em 2015, quando alterámos a garrafa e quando alterámos os nossos tabuleiros de 25 e de 50, não é? Porque o Favaíto vem nos tabuleiros com aquela quantidade, que eram em plástico, forrados a plástico para proteção, não é? Como os tabuleiros das outras miniaturas que se encontram no mercado, e passaram a ser em cartão sustentável. Portanto, tudo isso foi algo muito pensado. Temos assim umas inovações à longo para analisar como é que as coisas vão acontecer. E nessa altura também já tivemos a preocupação com como é que os jovens, e não só os jovens, todos nós hoje em dia, como é que comunicamos com o telemóvel. Portanto, criámos páginas de Facebook e de Instagram só para Favaíto, não é? Mantendo cores, mantendo uma certa linguagem que achamos que é a linguagem mais prática de chegarem até ninguém ou muito pouca gente com 18 ou 19 ou 20 ou 25 está muito preocupado quando está à noite para beber um Favaíto com a composição, com o grau alcoólico, com as castas, não. Quer que seja agradável, que a garrafinha seja fácil de tirar a cápsula e de servir a dose, não é? E quer ter histórias engraçadas que possa acompanhá-lo, e quer saber os pontos onde pode consumir e a forma que pode consumir e divertir-se com os amigos. Pronto. Isso já foi uma preocupação muito grande. Aquilo que nós reparámos a nível de loja online e de vendas online entre a pandemia e no pós-pandemia, que se mantém até aos dias de hoje, é que o consumidor descobriu que pode, de uma forma muito prática e cómoda, não é? Receber os seus produtos em casa, e até ganhou alguma confiança, porque o que se passa muitas vezes nas lojas online é a falta de confiança de alguns consumidores nas compras. Essa confiança é mais forte quanto mais jovens somos, porque dominamos melhor a tecnologia, porque fazemos pagamentos com mais facilidade, porque não temos aquele medo de que vamos perder alguma coisa na nossa compra e entendemos melhor o processo, não é? Mas juntou-se a confiança de que o consumidor descobriu que eu posso estar em casa e receber a minha garrafa de vinho calmamente. Mas eu tenho um mini mercado a 200 metros de casa. Sim, mas aqui eu estou em casa. E isso manteve-se ao longo das nossas vidas, e mesmo no pós-Covid continuamos a manter essa forma de pensar e essa forma de consumir. Portanto, é algo que está em crescimento a nível de vendas na adega de Favais, e é uma ferramenta que eu penso que será muito o futuro. E muito o futuro. E falámos aqui, a Gina tocou aqui num ponto que é importante, que tem a ver com o facto das pessoas se sentirem seguras na compra, e eu penso que em relação à Credibon existe também e aqui sim uma preocupação, porque é tudo tratado online, portanto ninguém se dirige a lado nenhum para tratar do seu crédito, seja ele qual for. Há aqui, por um lado, alguma autonomia interna, do ponto de vista do cliente interno, dos colaboradores, para tratar todo este processo, e ao mesmo tempo assegurar junto do consumidor, portanto do cliente, que esta
não é numa compra, neste caso este crédito, não é? É seguro, tudo se trata online, já falámos da assinatura digital, existe também esta preocupação. Podemos ligar com a pergunta que estávamos há bocadinho a desenvolver na questão do desenvolvimento das novas, passa a redundância, de um website, das novas tecnologias, do que é que nós podemos fazer para otimizar os recursos, juntar aqui estas duas coisas, como é que internamente os colaboradores são cada vez mais autónomos, se são, e esta garantia de que fazer isto tudo online é mais do que seguro, claro que sim. Sim, em termos de segurança não há aqui questão. Se calhar reforçava também, no fundo nós temos os diferentes públicos-alvo. Sim. Portanto, nós temos tanto pessoas que já são completamente digitais e online e, portanto, o ser digital já faz parte, já não é novidade. Agora, nós também temos a outra parte, não é? Nós temos consumidores ou clientes que querem continuar a ter, portanto, acesso de uma forma mais tradicional. E, portanto, nós mantivemos todos esses canais tradicionais e, portanto, temos agentes e pessoas que estão preparadas para fazer face também a essa forma de trabalhar. Mais próximos. E quando falamos de sustentabilidade, e a Gina já deu aqui bastante bem a perspectiva de como é que a Adega de Favais se posicionou, em relação à Credibon, quais são as vossas preocupações? É com a sua online, portanto, onde é que a sustentabilidade, onde é que pode ser reforçado mais, digamos assim, se possível? Aí eu volto aqui um bocadinho a nós ouvirmos aquilo que são preocupações cliente, e aquilo que são novos interesses nossos, não é? Portanto, na nossa diversidade, o que é que são interesses diferentes? E, portanto, nós aqui começamos a acompanhar aquilo que são novas tendências de mobilidade e também aquilo que são todas as questões ligadas ao ambiente e, portanto, nós aqui procuramos associarmos e a criarmos linhas específicas que endereçam, portanto, todas estas novas tendências. Portanto, é dessa forma que o fazemos. Em relação, também falámos aqui em relação aos colaboradores, eu tinha aqui uma nota, no caso da Credibon, neste momento tem mais de 500 colaboradores, estávamos até aqui a ajustar as minhas notas em relação ao número da equipa, não é? Bastante alargado. E porque tivemos aqui há sempre, e esta questão é incontornável, não é? Um antes e um depois da pandemia, e entramos aqui em quase todas as organizações num modelo híbrido, havendo alguma flexibilidade, quer de horários, quer do próprio local. Como é que nas vossas, aqui na Adega de Favais, talvez um bocadinho diferente, porque existe a produção, existe a colheita, mas para as duas, para quem quiser responder primeiro, como é que quer a Credibon, quer a Adega de Favais se posicionou neste novo modelo que é incontornável, que as pessoas provaram-nos que é possível ter um modelo híbrido, trabalhar a partir de casa, independentemente aqui das questões, ou salvaguardando aqui as questões mais da produção e da colheita, mas como é que foi se houve alguma alteração na política desta autonomia dos colaboradores poderem trabalhar mais em casa ou não, uma vez que também estamos a falar de call centers, só assim para quem nos está a ouvir e aproveitando, não é? Espero que estejam a tomar notas, pessoas, em relação ao que estão a ouvir aqui, até porque eu acredito que o que nós gravamos aqui no podcast do Prémio 5 Estrelas pode também, para além da informação que vocês nos trazem, pode também contribuir para inspirar outras empresas com as boas práticas das empresas que vêm aqui, que são premiadas. E por isso eu volto a pedir às pessoas, partilhem convosco, desculpem, com os vossos contactos, já estão aí em princípio, com os vossos contactos, grupos Facebook, WhatsApp, o conteúdo que nós gravamos aqui é muito importante, podem inspirar as vossas empresas, olha que eu vi aqui que na Credibon, na Adega de Favais fazemos isto, fazem aquilo, porque não? Haver aqui uma ideia que inspire também as vossas empresas, os vossos amigos, deixem o vosso like, muito importante, o vosso amor por nós, partilhem o nosso conteúdo e ativem as notificações, aquele sininho que vos permite receber todos os episódios em primeira mão. Perguntas, questões, estamos sempre atentos ao que vocês vão dizendo. Como é que pegamos aqui nesta política da autonomia? Chamo-lhe política, enfim, questão de política, mais de organização. Ok. Eu acredito muito que quando as empresas têm nelas próprias já estratégias sólidas e formas de estar, é muito mais fácil e acho que isto foi um exemplo. Portanto, toda esta estratégia de recursos humanos muito ligada ao bem-estar dos colaboradores, àquilo que é o equilíbrio profissional e pessoal, ajuda
ajudou, portanto, no fundo, esta transição, vou-lhe chamar mais rápida, porque nós o trabalho à distância já tínhamos antes mesmo da pandemia. Claro que agora é tudo muito diferente, não é? Porque já é mais natural, no fundo acelerou aquilo que era um percurso que ia ser natural e, portanto, foi uma transição fácil. Portanto, foi mais repentina, mas tornou-se, portanto, foi fácil. Eu acho que não houve uma quebra, não é? Dado aquelas semanas que o país ou o mundo viveu, eu acho que correu até muito bem, mesmo contra todas as expectativas. Isto teve a ver, portanto, com o que estava interiorizado e aquilo que já era uma forma de estar e que se pretendia como estratégia de recursos humanos. Relativamente à autonomia em si, ela também é muito incentivada e não só por motivos, ou seja, por questões motivacionais, não é? Quando nós fazemos algo que sabemos que trazemos mais valor acrescentado, que aquilo que fazemos tem impacto, quer dizer, na sociedade, ou portanto, nós criamos qualquer coisa, só por si a autonomia já nos dá grandes motivações. Mas nós fazemos um bocadinho mais até por uma questão de experiência do cliente. Porquê? Porque se nós tivermos, portanto, colaboradores com mais autonomia, com mais capacidade de decisão, mais responsáveis, só assim eles vão conseguir dar respostas mais rápidas às necessidades dos clientes. Portanto, não estamos a falar de, ok, eu tenho um script e tenho que responder isto ou aquilo, mas eu tenho a capacidade de ouvir e decidir porque eu consigo dar respostas portanto, que estão fora. Portanto, eu tenho essa capacidade, não tenho que pedir a ninguém. E, portanto, isto é o nosso percurso. No fundo, nós acabamos por ser certificados já pelo 3º ano consecutivo pelo Great Place to Work. Muito portanto, bem, isso, quando nós conseguimos estas certificações, é porque, de facto, temos coisas muito boas para partilhar, não é? Portanto, sim, é um sítio bom para trabalhar, não é? No fundo, é isso que o Great Place to Work mede, exatamente. Não é? E depois, já pelo 2º ano, fomos também o Best Place to Work, em que estivemos no ranking da 10ª empresa dentro das semelhantes, num ranking 200. Portanto, eu acho que isso já é muito positivo. Portanto, excelente indicador. É um gosto trabalhar no Credibom, como todos os sítios têm as suas coisas boas e más, mas o balanço é muito positivo e acho que demonstra muito, quando pomos as coisas em perspectiva, o sucesso que é, não é? Sem dúvida. E o selo de qualidade que tem. Claro. E reforçado pelo nosso prémio 5 estrelas. Exatamente. Não é? Que é um orgulho. Não poderia ser o 5 estrelas da sociedade de outra forma. Exatamente, transportar este orgulho, mas também esta responsabilidade, tudo aquilo que representa este prémio. E na adega de Favais, esta autonomia, como é que ficámos aqui inspirados, não é? Porque isso, a Isabel... É muito diferente uma adega cooperativa e o setor que exatamente. É do setor da Isabel. Portanto, foi difícil, foi muito difícil os anos de pandemia, principalmente a primeira fase, que nós estávamos tão habituados, porque nós temos uma unidade de produção que todos os dias está a produzir os vinhos e moscatéis, temos um armazém que todos os dias sai transportes para o mercado, temos muitos clientes que temos que satisfazer, temos uma distribuidora em Lisboa que todos os dias necessita de mercadoria, não é? Fazemos vindima, não é? A vindima não pode parar, temos o departamento de enologia, os departamentos de qualidade, que a linha só abre quando a qualidade está presente, obviamente, para fazer as análises, temos os departamentos de laboratórios, enfim. A única situação, e estamos no interior, não é? Portanto, é muito diferente a situação de serviços e citadinos, claro, a situações de produção em interiores, neste caso em Andouro. Exceto o departamento comercial, que já estava muito habituado, porque obviamente os departamentos comerciais estão muito mais habituados a terem flexibilidade, a não estarem nos escritórios todos os dias, a terem trabalhos remotos e a trabalharem com outro tipo de situações. Os outros departamentos, para não dizer praticamente todos, a presença deles era fundamental. Portanto, nós fechámos portas o tempo que tivemos que fechar na primeira fase de Covid, reorganizámos-nos. O fechar de portas foi sempre com algumas portas que tiveram que estar abertas, porque o país não fechou todo, as pessoas continuaram a ter mercadorias nas suas casas e nos supermercados e nas mercearias e etc. Portanto, as portas tiveram que estar abertas. Aquilo que eu penso que se passou nesses anos que
com a Adega de Favais e com todos nós que trabalhamos na Adega de Favais é que juntámos uma preocupação muito forte de como é que nos protegíamos. Isso foi de salientar. A Adega teve uma preocupação de se tínhamos que estar juntos porque tínhamos de trabalhar, como muitas outras profissões o tiveram que fazer, no sítio, não é? Sim, no então local. vamos nos proteger o máximo possível, vamos nos preocupar todos uns com os outros o máximo possível. Foi difícil fazer a primeira vindima de 2020, não foi fácil, não é? Não foi nada fácil, e a 2021 também foi difícil, ou mais difícil do que elas já são, mas conseguimos todos ganhar muita confiança e trabalhar com mais confiança uns com os outros e a saber que podíamos depender mais dos nossos colegas, não de uma forma às vezes que achamos que porque não estou ou porque não é necessário, não, era mesmo a necessidade de estarmos muito presentes. Portanto, é esse reforço, no fundo, esse não é? reforço. Depois acabámos também, porque obviamente a experiência de alguns de nós poderem trabalhar fora das instalações, principalmente a parte de escritórios, provou que era possível. É possível. Quando queremos trabalhar, é possível, não é? E é possível em algumas situações, então hoje é mais fácil também sermos mais flexíveis em algumas situações, sermos mais flexíveis dos horários, e aprendemos a trabalhar todos melhor, porque aprendemos que não é o espaço, não é a minha mesa, a minha secretária, o meu gabinete, mas é aquilo que é os meus conteúdos que eu posso fazer melhor. E portanto nas coisas más também se consegue ter experiências muito boas. Era o que eu ia dizer. Roubou-me a frase. Minhas queridas, muito obrigada. Obrigada às a nós. duas. Parabéns Obrigado, pelos vossos Sofia. prémios. Obrigada pela nossa conversa. Quanto a nós, vemos no próximo episódio. Espero que continuem desse lado. Partilhem muito tudo aquilo que temos estado aqui a gravar. Há conteúdo espetacular aqui no canal. Deixem os vossos comentários, as vossas perguntas. Nós estamos sempre atentos. O vosso amor, vossos likes e subscrevam, ativem as notificações. Voltamos no próximo episódio. Um beijinho a todos. Obrigada.